A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir essa mensagem. Hoje meditando sobre a questão da palavra, como entender a palavra de Deus. Eu vivi uma experiência muito interessante porque após 3 noites de oração, quando eu pedi a palavra ao Senhor, Ele me deu Ezequiel capítulo 44. E eu confesso que eu li nessas 3 vezes e eu não tive entendimento. Eu conheço o contexto, eu já estudei essa parte da palavra várias vezes, li os capítulos anteriores e posteriores e novamente eu não entendi o que o Senhor estava dizendo para mim. Então eu fui em busca de algumas pregações no YouTube para ver o que as pessoas entenderam disso, o que os outros pregadores entenderam dessa palavra. E muitos deles falaram de coisas que eu até não concordei, que eu acho que não tinha nada a ver dentro daquele contexto. E eles atualizaram, pensando no momento, né, que nós estamos vivendo, e não alcançou meu coração. Falei, não, para mim não é isso que o Senhor está falando comigo. Aí eu continuei insistindo. Aí eu fiquei pensando naquelas pessoas que têm uma dificuldade de leitura, que têm pouco estudo, e ela não consegue entender a palavra de Deus. Eu comecei a analisar como o papel do pregador é muito importante dentro de uma igreja, porque é ele que vai estudar, ele que vai analisar o contexto, ele que vai destrinchar aquela palavra para que nós possamos compreendê-la de uma forma muito mais fácil. E ainda pensei, e aquela pessoa que não conhece a palavra, aquela pessoa que não sabe ler, como que ela vai entender a palavra de Deus se não tiver um bom pregador? Então aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é muito importante que a gente, quando vai a um culto, que a gente esteja muito atento, muito focado na pregação, para que a gente possa compreender, para que a gente tenha fé, que nós só vamos ter fé se a gente compreender a palavra e a palavra do Senhor der fruto no nosso coração, gerar vida em nós. Então eu continuei meditando, pesquisando mais e falava, Senhor, mas o que o Senhor está querendo falar tanto comigo? E eu vou ler um trecho da palavra para você também compreender. No versículo 3 fala assim: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. No versículo 4, Ezequiel diz assim: depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. O capítulo é grande, eu não vou ler tudo. Eu quero dizer o que eu entendi, passar para os irmãos, algo assim que Deus falou tremendamente ao meu coração, depois que o Espírito Santo me mostrou o que o Senhor queria me revelar. Então aqui Ezequiel está dizendo que aquela porta estaria fechada porque o Senhor tinha entrado por ela, então ninguém mais teria acesso por aquela porta. E depois ele fala que a glória do Senhor encheu o templo e ele caiu de rosto, ou seja, ele se rendeu ali ao Senhor, se prostrou diante do Senhor, diante da sua glória. Então o Senhor começou a falar tremendamente ao meu coração, no sentido de como que nós entramos na casa do Senhor. Será que nós vamos à casa do Senhor para um evento social? Ou nós estamos sedentos da palavra dele, do conhecimento, da intimidade com o Senhor? E aí eu comecei a me lembrar de algumas situações que as pessoas chegam à igreja, vão entrando de qualquer jeito, como se estivesse entrando em qualquer lugar. Não um lugar onde é manifestada a glória de Deus. Elas chegam assim, batendo papo, falando alto, gritando, ô fulano, então, estão com saudade, a gente reconhece. Mas a reverência, o Senhor me falou muito da reverência, que dentro da casa do Senhor nós não podemos ter um comportamento social, mas um comportamento de estar sabendo que nós estamos diante do Senhor, entrar em espírito de oração, entrar assim, um coração aquebrantado, né? Já em espírito de oração e adoração,
pedindo ao Espírito Santo para que o pregador traga uma palavra, que essa palavra venha gerar vida nessa pessoa. E outra coisa que o Senhor me chamou muita atenção é que durante o culto, depois que o pregador estudou tanto para levar aquela palavra, muitos irmãos ficam ali dentro, ou mexendo no celular, ou então cutucando no irmão que está do lado, perguntando alguma coisa, observando se alguém levantou, ou seja, pessoas que não estão atentas à palavra de Deus. E isso é um desrespeito muito grande, não só pelo pregador, mas pela presença do Senhor que está ali. Então eu pensei, vou gravar esse vídeo para que os irmãos fiquem atentos, que lá fora da igreja a gente abraça, a gente brinca, a gente conversa. Na hora da saída, ao término também, vamos confraternizar, vamos brincar. Mas lá dentro, quando você estiver na casa do Senhor, que você busque realmente a presença dEle, que você se renda a Ele de tal forma que ao adentrar a casa do Senhor, você se prostre diante dEle, você peça misericórdia. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero entender a Tua palavra, eu vim aqui porque eu tenho sede de Ti, eu quero preencher o vazio que há na minha alma com o Teu amor, com a Tua palavra, e respeitar todos que estão ali, porque quando uma pessoa deixa um celular tocando, ou ela começa a conversar com a outra, ela tira a comunhão do irmão, o irmão fica desatento também, porque ele chama a atenção dele, ele quer olhar, ver o que está acontecendo. E muitas vezes o pregador fica lá, até se perde no meio da pregação. Por quê? Porque ele também foi interrompido. Então eu acho que foi isso que Deus falou mais profundamente ao meu coração, que nós temos que entrar na casa do Senhor com o coração quebrantado realmente, circuncidado, aquele coração assim cheio de amor, aquele coração que está com um desejo tão grande pela palavra, que não quer que ninguém o atrapalhe. Então que você e eu tenhamos mais reverência na casa do Senhor, enquanto estivermos ali, que os nossos ouvidos estejam atentos, já que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor, que a gente possa ouvir aquela pregação que vai transmitir a palavra do Senhor, que aquele pregador é boca de Deus para nós, que ele não está ali pelo simples fato de querer aparecer para alguém, não. Ele tem um ministério, ele está ali comprometido com a palavra de Deus, ele estudou aquela palavra, ele preparou, ele gastou o tempo dele para dar o melhor da palavra de Deus para nós. Então o pregador merece toda a nossa consideração, nosso respeito. E a casa do Senhor também. Que você e eu possamos ter reverência e deixar para ter comunhão com os irmãos lá fora. Claro, depois do culto também, né? Mesmo dentro da igreja, isso não importa, não tem problema. Mas assim, uma comunhão com respeito, né? Cuidando das coisas do Senhor. Tudo que está ali dentro do templo pertence ao Senhor. E aqui em Ezequiel 44, ele fala muito disso, de cuidar das coisas do Senhor. Todos os objetos, os utensílios que estão ali pertencem à casa do Senhor. Então a gente tem que tratar com maior carinho, maior respeito, com cuidados, como coisas preciosas, porque são da casa do nosso Deus. Amém? Que Deus complete essa mensagem no seu coração. E quando você entrar na casa do Senhor, seus ouvidos estejam somente para ouvir a palavra, que os seus lábios cantem louvores, que seus olhos ficam atentos ali ao pregador, não olhe para o lado, não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor, que os teus olhos se voltem para o pregador, os teus ouvidos também, e o seu coração se enche de alegria de estar aprendendo a palavra de Deus, que alguém, né, foi usado como vaso ali para transmitir aquelas palavras que o Senhor quer falar ao nosso coração. Porque como eu não entendi, aqui eu tive que buscar muito para compreender o que o Senhor falava comigo. Imagina se a pessoa começa a ler e não entende, ela desiste, fala, não estou entendendo nada, não vou ler, não vou continuar, e não vai alcançar aquilo que o Senhor quer revelar ao seu coração. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe em nome de Jesus. Um beijo.